A ruína espiritual de um cristão raramente começa com um grande escândalo. O inferno sabe que se tentar te derrubar de uma vez só, você vai perceber e clamar a Deus. Por isso, a tática mais mortal do inimigo não é o ataque frontal, é o esfriamento silencioso. Tudo começa no dia em que a sua oração de 1 hora se transforma em 15 minutos. Depois, cai para 5 minutos. Até que semanas depois, a sua única comunicação com Deus se torna um pensamento rápido antes de dormir, com os olhos pesados de sono. Você diz a si mesmo que está apenas cansado, que Deus entende a sua rotina. Mas o que acontece no mundo espiritual quando você decide abaixar o seu escudo? Hoje nós vamos revelar as 3 fases do esfriamento espiritual e o que exatamente as trevas fazem quando você para de falar com Deus. A primeira coisa que acontece quando você para de orar é a perda do discernimento. A oração é o que mantém a sua visão espiritual limpa. Quando você para de orar, uma névoa densa começa a cobrir a sua mente. Aquilo que antes o Espírito Santo te alertava que era pecado, de repente começa a parecer inofensivo. As músicas que antes te incomodavam já não incomodam mais. As amizades que te afastavam de Deus agora parecem normais. O mundo espiritual enxerga você como um soldado caminhando em um campo minado, de olhos vendados. Sem oração, você perde a sensibilidade para ouvir o alerta de Deus. A segunda fase é o peso da ansiedade e do medo. Quando você ora, você transfere o peso das suas batalhas para as mãos de Deus. Mas quando a oração cessa, você assume a responsabilidade de lutar sozinho contra principados e potestades. É por isso que o seu peito começa a pesar. É por isso que você acorda de madrugada com o coração acelerado e o medo inexplicável do futuro. Sem o fogo da oração ao seu redor, o inimigo tem permissão para se aproximar e sussurrar mentiras diretamente no seu ouvido. A falta de oração transforma um guerreiro em um prisioneiro do próprio medo. A terceira e última fase é a quebra da blindagem na sua casa. Você não ora apenas por você. A sua oração é um muro de fogo ao redor da sua família, do seu casamento e do seu trabalho. Quando as suas joelheiras espirituais secam, as rachaduras começam a aparecer na sua casa. Começam as brigas do nada, o dinheiro foge pelas mãos, as doenças repentinas aparecem. O inimigo não precisou arrombar a porta da sua vida. Ele simplesmente esperou que você parasse de orar para que a porta se abrisse sozinha. Mas preste muita atenção, o Espírito Santo não desistiu de você. Não importa o quão fria a sua fornalha espiritual esteja hoje, uma única faísca de arrependimento é suficiente para acender o fogo novamente. O diabo tentou usar o seu cansaço para te calar, mas hoje, através deste vídeo, Deus está te chamando de volta para o quarto. Volte para o lugar secreto. Não precisa ter palavras bonitas, apenas feche a porta, dobre seus joelhos e diga: Senhor, me ajuda, eu perdi as forças. O céu inteiro se move quando um filho pródigo decide voltar a orar. Se você sentiu que esse alerta foi para você, não saia deste vídeo sem deixar o seu curtir e se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda esse ministério a alcançar outros irmãos que também estão esfriando na fé e precisam desse resgate. Compartilhe esta palavra com alguém, que o fogo do Espírito Santo volte a queimar no seu coração hoje. Até o próximo vídeo.